Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e as minhas redes sociais que eu mais movimento são o youtube.com/dr Ícaro Alves, o facebook.com/dr Ícaro Alves e o instagram.com/dr Ícaro Alves, tá bom? Eu sugiro que vocês me sigam por lá porque é onde dá para postar com mais agilidade, né? A gente se encontra semanalmente nessas lives, às vezes com um pouquinho mais de frequência, mas normalmente semanalmente eu gravo esses vídeos, mas eu posto todos os dias, algumas vezes, várias vezes por dia nessas redes sociais. Então aguardo vocês lá. Mas lá no meu site, no icaro.med.br, principalmente /vídeos ou icaro.med.br/saúde, vocês encontram muito material sobre saúde para ajudar vocês, tá bom? Hoje, dia 22 de julho de 2018, às 8h30 da noite, a gente vai falar sobre o GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor extremamente importante e que ainda é muito marginalizado e pouco falado pela medicina mais tradicional. Eu vou explicar para vocês um pouco do porquê disso também. Já posso adiantar para vocês que o GABA não pode ser patenteado por ninguém, porque é uma substância presente na natureza. Afinal de contas, o nosso cérebro fabrica GABA através de outro neurotransmissor, que é o glutamato. Então, nenhuma indústria pode patentear o GABA. Por isso que você não ouve falar tanto dele por aí. Porque, infelizmente, no nosso mundo, o que mais ganha patrocínio para pesquisas, divulgação e tudo é o que gera dinheiro. E o GABA, ele vai gerar para as indústrias grandes que venham a fabricar os suplementos, né, à base de GABA. Mas acaba que, como não é um remédio que vai gerar dinheiro por patente, você não vai ver muitas pessoas falando do GABA por aí, infelizmente, tá? Mas se você buscar na internet GABA ou ácido gama-aminobutírico, principalmente no scholar.google.com, que é o Google acadêmico, você vai ver que existem inúmeros trabalhos sobre o GABA mostrando a sua importância. E eu vou explicar para vocês hoje por que é muito importante suplementar o GABA na maioria das pessoas, tá? A gente vive num mundo cada vez mais estressado, ansioso, nervoso, irritável, e o GABA ajuda muito em tudo isso. Até ajuda em ataques de pânico, a preveni-los e melhor tratá-los. Para vocês terem uma ideia, os benzodiazepínicos, Valium, Lexotan, Rivotril e os dessa categoria, eles agem nos canais de GABA, tá? Aí você pode estar se perguntando, por que então que não indicam o GABA em si? Bem, talvez por questões financeiras, talvez por questões de querer uma potência maior de efeito, talvez por questões de desconhecimento do GABA. Na minha faculdade de medicina eu devo ter ouvido falar do GABA 2 vezes em todo o curso de medicina. E olhem que eu fiz uma das melhores faculdades de medicina do país há 20 anos atrás, tá? Então, vamos falar sobre o GABA, mas já digo para vocês que lá no icaro.med.br/GABA, /GABA, vocês já vão encontrar muito material sobre o GABA para vocês e esse vídeo vai para lá depois também, tá bom? Então vamos em frente. O que é o GABA? É um neurotransmissor que pode ajudar a acalmar, facilitar o sono, ganhar músculos, perder peso e muito mais. Eu vou explicar para vocês sobre ele, mas é claro que a minha ideia aqui não é que você saia daqui dessa live e vá usar GABA por conta própria, tá? A ideia de todo suplemento ou medicamento é que você, é o ideal, né? Você tem um bom médico ou um bom nutricionista, tá? Um bom profissional de saúde capacitado, atualizado, sem preconceitos, tá bom? Porque tem gente por aí que acha que só remédio é que é medicina, sabe? É que é saúde. Não, suplementos ajudam bastante. Eu não sei como é que algumas pessoas podem pensar que a gente consiga ter saúde sem vitaminas, minerais, nutrientes e hábitos saudáveis de vida, só baseado em remédio, se a gente não nasce com remédio no corpo, mas sim com tudo isso, os hábitos de vida, vitaminas, minerais, hormônios e neurotransmissores, sabe? Então, não é porque as faculdades de medicina por aí têm uma grande deficiência de falar disso, e até de nutrição, de educação física e tudo, que não sejam coisas fundamentais para a saúde, vitaminas, minerais, hormônios, neurotransmissores, tá? Então o GABA é um neurotransmissor extremamente importante, todos nós fabricamos todos os dias grandes quantidades de GABA, ou deveríamos fabricar no nosso cérebro, e o GABA vem do glutamato. Olha que interessante. O GABA
é um neurotransmissor calmante e o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então já vai a primeira dica aí para quem quer otimizar sua produção de GABA. Precisa aprender a descansar, a meditar, a respirar fundo, a dormir melhor, a escutar músicas e a consumir conteúdo mais calmante, a ter contato com a natureza, a procurar se desacelerar. Basicamente, o cérebro humano só consegue produzir GABA quando você dá condições para ele desacelerar. Aí, ele começa a converter o glutamato que produziu em GABA, ok? Sabe aquelas pessoas que quando tem que enfrentar um grande estresse, elas estão ali, parece que nem estão sofrendo aquele estresse, estão fazendo frente ao estresse e depois que o estresse passa, elas parece que caem, desabam, às vezes por dias? Pois é, às vezes o glutamato foi produzido em excesso durante o estresse e depois, quando a pessoa informa para o cérebro, posso descansar, o glutamato vira GABA e a pessoa finalmente repousa, sabe, daquele excesso, daquela descarga neuronal de padrão excessivo que foi necessária para poder descansar. Só que hoje em dia, a maioria de nós fica informando para o nosso cérebro, fique excitado, fique estimulado, fique ansioso. E aí o cérebro vai diminuindo a sua produção de GABA. Por isso que muitos de nós acabam tendo problema de baixos níveis de GABA no cérebro, o que pode levar a transtornos similares ou agravar transtornos como DDA, né, que é o déficit de atenção, TDAH, hiperatividade, né, déficit de atenção e hiperatividade, pânico, ansiedade, ansiedade generalizada e transtornos afins. Tá ok? Agora, o que muito me deixa abismado é a quantidade de psiquiatras, psicólogos e profissionais de saúde mental por aí que não sabe da existência do GABA ou não valoriza ou acha que é besteira. Gente, eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais, sabe? Enfim, vamos lá. O GABA, basicamente, ele é um neurotransmissor inibitório. Não é que ele vá deixar você com pior performance, não é isso. Ele vai diminuir a atividade geral do cérebro. Hoje em dia, a gente tem uma atividade geral do cérebro excessiva, hiperestimulada, sabe? E isso está fritando, cozinhando os nossos neurônios. Por isso que muitas pessoas agora têm desenvolvido as demências e os transtornos como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, sabe? E outras doenças degenerativas do cérebro, muitas vezes por hiperexcitação cerebral, sem os períodos adequados de descanso, sem bons hábitos de vida e condições gerais para você produzir o GABA adequadamente no cérebro. Você precisa do descanso, de desacelerar, de meditar, de se acalmar, sim, mas tem outras coisas que são fundamentais para você produzir GABA direito, como por exemplo o aminoácido L-teanina, a L-taurina, a vitamina B6, o zinco, o inositol e tem alguns fitoterápicos que podem ajudar também, ok? Então, entenda que o GABA ele é inibitório, mas do excesso de atividade do cérebro. Um cérebro com pouco GABA, ele vai ficar hiper, super, mega, tera, blaster estimulado. E a pessoa vai sofrer as consequências dessa hiperestimulação. Aliás, a maioria de nós já sofre, né? Dificuldade de relaxar, viver em alerta, irritabilidade, transtornos de humor constantes, dificuldade de concentração. Eu tenho vários pacientes que estavam usando Ritalina, Concerta, né, o metilfenidato, e que pararam de usar e hoje em dia usam GABA, meditação, complexo B, ômega 3, melhores períodos de descanso, mais contato com a natureza, enfim. Dá para ser produtivo com o GABA pra caramba, só que sem que isso seja uma produtividade suicida, tá bom? Algumas coisas a mais sobre o GABA pra gente falar. O GABA, ácido gama-aminobutírico, ele é como se fosse um aminoácido especial. Na verdade, ele não é uma proteína, tá bom? E não é um aminoácido propriamente dito. Mas como tem nitrogênio na molécula do GABA, então estima-se, alguns classificam como aminoácido, outros não, mas isso também não vai te fazer muita diferença. Ele age como neurotransmissor inibitório que regula a velocidade de comunicação entre os seus neurônios, lá no cérebro. Então, boas quantidades de GABA são fundamentais para que o cérebro não entre numa hiperestimulação que pode ser danosa, que pode levar a hiperconsumo de nutrientes, pode levar a lapsos de memória, lapsos de funcionamento e tudo mais. Ou seja, o GABA é fundamental para equilibrar o seu cérebro, principalmente evitando que ele fique hiperacelerado, que é uma coisa muito comum hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, que é cronicamente estressado, acelerado, e aí a gente fica com sintomas por causa disso, sabe? Por exemplo,
Quando você assume um emprego novo e quer impressionar o seu chefe de qualquer jeito, você acaba informando para o seu cérebro, preciso ficar mais tempo em alerta. Então o cérebro associa alerta com necessidade de maior excitabilidade. Então ele vai diminuir a produção de GABA, a conversão de glutamato em GABA. Isso pode, depois de um tempo, se o estresse for crônico, fazer com que o cérebro fique descontrolado num padrão de hiperexcitabilidade. E aí fica facilitado que você tenha transtornos como transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ataques de pânico, distúrbios de atenção e de hiperatividade, tá bom? Então, quando falta o GABA, o mais comum é que as pessoas fiquem irritadiças, ansiosas, negativas, com dificuldade de atenção e até com mais propensão a ataques de pânico, muitas vezes em situações onde antes não ficariam, tá bom? Então que acenda-se a sua luz de alerta aí se você tiver esses sintomas, podem ser causados ou agravados pela carência do GABA, do ácido gama-aminobutírico. E você precisa procurar, principalmente médicos, mas tem alguns nutricionistas, personal trainers, enfim, profissionais de saúde, psicólogos, né, que como é um suplemento, indicam por aí, tá? Mas eu sugiro que você procure um bom médico para poder avaliar se você precisa do GABA, tá bom? Entenda que medicamentos calmantes como o Rivotril, Lexotan, Valium, Diazepam, Bromazepam, Ocadil, Frontal, eles não aumentam sua produção de GABA num primeiro momento, tá? O que eles fazem é aumentar a ação do GABA nos seus receptores ou a sua passagem pelos canais de membrana das células neuronais, tá bom? Então, o pouco de GABA que você está produzindo com estes medicamentos, ele vai funcionar melhor, tá? O problema é que quando você usa o GABA, bota embaixo da língua, espera 5 minutos, depois engole. Se você precisar acordar no meio da noite, por exemplo, ou depois de usar o GABA para ajudar alguém, o teu cérebro dá uma despertada e você consegue. Se você usa um calmante desses, tarja preta, o teu cérebro vai ter dificuldade de acordar, de despertar, de ir para a excitabilidade necessária para aquele momento, porque os canais estão abertos demais, os receptores também, tá certo? Então isso não costuma ser muito legal, ok? Então, por que eu disse que só inicialmente os calmantes não aumentam a produção de GABA? Por quê? Como com o tempo você vai ficando mais relaxado à força, às custas dos calmantes, por um curto período de tempo o uso deles pode fazer com que a pessoa se acalme mais e o período de calma facilita que o próprio cérebro dessa pessoa comece a produzir GABA. Então, usando os calmantes por curto período de tempo, sob orientação médica competente, antes que você vicie nos calmantes tarja preta, o uso dos calmantes pode, junto ao GABA ou não, facilitar a sua produção de GABA, tá? Mas cuidado porque rapidamente os remédios tarja preta para ansiedade costumam causar tolerância, dependência e efeitos colaterais, tá bom? O que muitos não sabem, entretanto, é que tem outros efeitos benéficos do GABA no organismo. Por exemplo, o GABA estimula a produção do GH, do hormônio de crescimento. Por isso ele ajuda a aumentar o crescimento muscular e melhora o tônus muscular, né? O ganho de massa, né? A sua massa muscular. Então ele pode ser especialmente benéfico para os idosos, já que o GH tem a produção diminuída com o avançar da idade e tem sido cada vez mais comum idosos com distúrbios de comportamento, de demência, de irritabilidade e ansiedade, tá bom? Lembre-se que muitas depressões são depressões ansiosas, tá? Então, o GABA vai ajudar a queimar a gordura e estabilizar a pressão arterial, porque ele age nos músculos, como eu já falei, principalmente por via do GH. E o GABA à noite pode ajudar aquela pessoa que tem dificuldade de dormir por excesso de excitabilidade, de ansiedade, excesso de pensamentos, a ter um sono mais profundo. Isso facilita a liberação e manutenção de bons níveis de melatonina, o que vai refletir na maior produção do hormônio de crescimento, tá? O GABA auxilia no bem-estar, porque ele colabora com o sono e com o relaxamento repousante, relaxamento até durante o dia. GABA não vai deixar você abobado, tá? O GABA simplesmente vai ajudar você a focar melhor nas coisas e focar melhor em atividades, sabe? Sem ter uma atividade dispersa, irritável, ansiosa, tá bom? Aumentar a ingestão do GABA pode ajudar durante períodos de estresse e de ansiedade, porque ele acalma e relaxa o corpo e a mente, ele otimiza o sono REM, que é parte do sono reparador, e alivia os sintomas do estresse. Também por isso ele é muito útil tanto na insônia por excesso de pensamentos, tá bom?
quanto na síndrome da fadiga crônica, que é o cansaço crônico. Aquela pessoa que é cronicamente cansada, mas com excesso de pensamentos, não consegue desligar, muitas vezes ela vai conseguir relaxar e reparar melhor dessa fadiga crônica usando o GABA, tá? E o GABA melhora o funcionamento mental e cerebral em geral em casos onde esse funcionamento está prejudicado por excesso de atividade cerebral, tá bom? Ele também é usado no tratamento de vários distúrbios mentais, incluindo a anorexia nervosa, tá? Onde a pessoa ela tem dificuldades com o apetite, né? Anorexia nervosa e bulimia, distúrbios do apetite que são causados por ansiedade excessiva, tá bom? Ele é especialmente útil para ajudar a tratar ansiedade, depressão, transtorno bipolar, onde tem uma excitabilidade em alguns dos polos também que a pessoa apresenta, e no abuso de substâncias, tá certo? Porque muitas pessoas abusam de substâncias para poder ter aumento do nível do GABA, para poder sentir algum grau de tranquilidade. Então você dá o GABA, o cérebro da pessoa vai buscar menos algumas substâncias, tá bom? A maioria das pessoas que têm esses transtornos, essas condições, tem deficiência de GABA. Tem exame para detectar deficiência de GABA? Não, não tem, tá? Mas você pode ver a deficiência do zinco, e se você tem exame para isso, tem a deficiência da vitamina B6 e principalmente a suspeita clínica mesmo, tá? Agora, muitas pessoas falam e falavam, né, que o GABA ingerido como suplemento pouco atravessa a barreira hematoencefálica. O que é barreira hematoencefálica? Existe uma barreira entre o nosso sangue, a circulação do nosso sangue, os vasos sanguíneos e o cérebro. Uma barreira que impede que tudo que a gente ingira chegue ao cérebro. Claro, porque o cérebro é a central de comando. Então imagine se você comesse uma substância tóxica em grande quantidade, se tudo aquilo entrasse no cérebro, poderia ser catastrófico, ok? Então existe essa barreira hematoencefálica e estudos comprovaram que a quantidade de GABA que atravessa a barreira hematoencefálica é normalmente pequena. Entretanto, parece que a maioria de nós hoje em dia tem alguns danos à barreira hematoencefálica, até porque estima-se que tudo que lese a parede intestinal e caia no sangue possa lesar também a barreira hematoencefálica ou causar a abertura de poros anômalos que facilitariam a entrada de substâncias no cérebro. Ok? Então, parece que o GABA ou tem outros mecanismos de ação, tá certo? Que não são os mecanismos necessariamente de ele encaixar em receptores cerebrais, tá? Ou ele tem outros mecanismos de entrada no cérebro, ou a barreira hematoencefálica da maioria de nós não estaria tão íntegra assim e o GABA estaria entrando bem. Tanto que a maioria dos meus pacientes que usa GABA bota embaixo da língua, né? Abre a cápsula, despeja o pó embaixo da língua, espera uns 5 minutinhos, depois engole e sente efeitos com o GABA sim. Eu sempre prescrevo o GABA junto a L-teanina, L-lisina, L-glicina, L-taurina, porque isso potencializa tanto a produção cerebral de GABA quanto a entrada e o efeito do GABA no cérebro, tá bom? Mas isso vai de um profissional para outro, tá? Então essa história de falar que o GABA não chega ao cérebro, hoje em dia é balela. A gente sabe que chega sim, mas não chega em grande quantidade. E o GABA tem outras funções no organismo também, tanto que foram identificados outros receptores em outras células e tecidos do corpo para o GABA, tá? Ainda não se sabe exatamente todas as funções, mas estima-se que as funções do GABA no resto do corpo sejam de relaxamento muscular, um potencial fraco de relaxamento muscular, tá? E de melhorar a circulação sanguínea em geral, porque o relaxamento muscular causaria a dilatação principalmente das artérias e a melhor chegada de sangue na microcirculação. Por isso que um dos efeitos colaterais do GABA, principalmente em mulheres que já costumam ter cronicamente a pressão mais baixa, é causar hipotensão, queda de pressão. Então, mulheres ou homens que tenham tendência à pressão baixa, eu sugiro que primeiro você conserte a sua pressão sanguínea antes de usar doses altas do GABA, tá? Porque senão ele pode trazer uma queda de pressão que em raríssimos casos até hoje eu vi que pode ser desconfortável. A maioria das pessoas usa e fica bem, tá? Quem mais tem efeito colateral com GABA, que eu repito, são efeitos, até doses altíssimas costumam trazer poucos efeitos colaterais, tá bom? Mas é claro que tem doses de segurança. Eu vejo que quem tem bons resultados com GABA associa a tomada do GABA, como qualquer suplemento,
a bons hábitos de vida. Tomar água direito, comer direito, respirar direito, se exercitar, dormir direito, pegar sol regularmente, desintoxicar-se regularmente, lidar melhor com o estresse, cuidar de mente e espírito, enfim. Tudo que eu recomendo fortemente que você leia sobre e aprenda sobre lá no icaro.med.br/12 passos. Vá lá, é fundamental. Lá eu explico sobre os passos para você efetivamente ter saúde nas bases, são os hábitos saudáveis de vida, tá? E você pode checar se está fazendo tudo direitinho lá no icaro.med.br/questionário. Tem um questionário de autoavaliação lá que vai te ajudar a identificar os pontos que você tem que melhorar, tá bom? Então a minha dica para vocês é o seguinte, há quase 10 anos eu tenho indicado GABA para centenas de pacientes, em sua maioria com bons resultados, para essas situações que eu discuti nessa live, tá bom? Quais as doses que eu uso? Eu uso para os meus pacientes de 500 miligramas a 3 gramas por dia, tá? Mas esse leque é grande, distribuídas ao longo do dia. Falo para nenhum paciente usar mais que 1 grama de GABA por vez, pelo risco principalmente de hipotensão, tá bom? E não estou prescrevendo GABA para vocês, tá? Levem esse conhecimento para os seus médicos de confiança ou profissionais de saúde de confiança para eles avaliarem junto a vocês a necessidade e as doses, tá bom? Vocês perguntaram, eu estou respondendo. Mas nunca use nenhum suplemento ou substância sem que tenha um médico ou um profissional de saúde competente e atualizado que estude para isso e saiba lidar com a substância e acompanhe você junto, tá bom? Lá no icaro.med.br/GABA você vai encontrar várias referências bibliográficas para tudo isso que eu falei para vocês aqui, tá bom? Para vocês poderem estudar mais e mostrarem um embasamento científico para alguns profissionais de saúde, porque tem gente que é assim, se eu não conheço, não existe, né? Tem uns profissionais de saúde que são desse jeito. Eu acho isso uma coisa de uma imbecilidade incrível. Se você não conhece, a melhor coisa que você faz é estudar para conhecer e aí formar um julgamento, né? Por isso que vocês é que tem que estudar bastante para de repente levar isso para os seus profissionais de saúde, levar o conhecimento para os seus profissionais de saúde aprenderem com ele ou para poderem discutir depois que eles estudarem de igual para igual, né? E decidirem o que é melhor para você. Lembre-se que ninguém vai estar tão interessado na sua saúde como você mesmo, ou então você deveria estar interessado, tá certo? Bom, o que eu tinha para falar para vocês é o seguinte, tem algumas fontes na dieta de GABA, tá? Então, por exemplo, ter boas bactérias intestinais ajuda na síntese de GABA, tá bom? Então, assim, você usar o kefir, usar alimentos fermentados pode ser uma boa, tá certo? Alimentos fermentados são uma boa mesmo. Alguns chás tem também, tá certo? Várias castanhas têm o GABA em pequenas quantidades. Também bananas, lentilha, aveia, alguns grãos integrais. Aí é bom sempre hidratar primeiro, quando for o caso de semente germinar, tá bom? O arroz marrom, laranja, tá certo? Brócoli, espinafre. Agora, as quantidades costumam ser bem pequenas. Por isso que para a maioria dos meus pacientes eu passo realmente o GABA como suplemento a ser manipulado em farmácia de manipulação de confiança, tá bom? Cuidado com farmácias de manipulação picaretas por aí. Mas ele pode ser comprado também em suplementos importados, tá bom? Só faça com orientação médica competente, tá certo? Era esse o meu recado para vocês hoje. O GABA eu uso muito em consultório para ajudar principalmente pessoas que queiram um sono melhor quando o sono dessas pessoas é perturbado por excesso de pensamentos, tá bom? Por um cérebro que não para. Uso muito GABA para pacientes que sofram com ansiedade, com ataque de pânico, com síndrome do pânico, para pacientes que tenham dificuldade de concentração, irritabilidade fácil, transtornos de humor, onde alterna polos de muita excitabilidade e pouca excitabilidade, tá? E esses são os casos mais comuns. Estudantes muitas vezes se beneficiam do GABA, sabe? E ele é um suplemento em geral muito seguro para ser utilizado. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e estudem, porque vocês precisam ser os mais interessados na sua própria saúde. Lá no icaro.med.br/saúde tem muito material para vocês estudarem e aprenderem mais sobre saúde, tá bom? Eu dou passo a passo lá para vocês ficarem melhor,
né, na sua saúde. Lá no icaro.med.br/vídeos também tem muitos vídeos legais para vocês. Sigam-me nas redes sociais e no youtube.com/drIcaroAlves, tá bom? Um grande abraço.